Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista de Brasília. Neste vídeo, vamos falar sobre o câncer de mama luminal localizado, que é o câncer com receptor hormonal positivo e receptor HER2 negativo. Ele é o tipo mais comum de câncer de mama. A característica mais importante é que o tumor costuma receber estímulo dos hormônios para crescer, por isso, o tratamento hormonal tem papel central. Mas receptor hormonal positivo não significa automaticamente risco baixo. O tamanho do tumor, os linfonodos, o grau, a idade, a menopausa e alguns testes podem mudar bastante o tratamento indicado. O plano de tratamento não é igual para todas as pessoas. A equipe começa com 4 perguntas. É melhor operar agora ou reduzir o tumor antes da cirurgia? A quimioterapia acrescenta benefício real para esta paciente? Qual é o risco de o câncer voltar depois do tratamento inicial? E o tratamento hormonal é suficiente ou é preciso acrescentar outro medicamento? Essas respostas são construídas com os exames, as características do tumor, a saúde geral e também com as preferências da paciente. Quando o tumor é operável e não há sinais de alto risco, a cirurgia costuma ser feita primeiro. Isso permite analisar toda a doença e escolher o tratamento complementar com mais informação. Em outras situações, tratar antes da cirurgia pode ser melhor. Por exemplo, quando o tumor é grande em relação à mama, envolve linfonodos ou precisa diminuir para facilitar a operação. Em doença localmente avançada, o tratamento antes da cirurgia pode tornar a cirurgia possível e tratar precocemente células microscópicas. Tratar antes da cirurgia não é automaticamente melhor. É escolhido quando pode mudar o resultado. O tratamento hormonal antes da cirurgia é usado principalmente depois da menopausa, quando o tumor depende fortemente de hormônios e não exige uma resposta muito rápida. Anastrozol, letrozol ou exemestano podem ser usados por cerca de 4 a 6 meses, com acompanhamento por exame físico e imagem. Em pacientes selecionadas, essa estratégia pode diminuir o tumor com menos efeitos colaterais do que a quimioterapia. Ela não é uma quimioterapia fraca, é um tratamento diferente que bloqueia o estímulo hormonal que ajuda o tumor a crescer. A quimioterapia antes da cirurgia é considerada quando o tumor é grande, envolve linfonodos, está localmente avançado ou precisa diminuir rapidamente. Um exemplo de sequência é fazer 4 ciclos de doxorubicina com ciclofosfamida e depois 4 ciclos de paclitaxel. Quando os ciclos são feitos a cada 14 dias, pode ser necessário usar o fator estimulador de colônias de granulócitos para diminuir o risco de febre causada pela queda das células de defesa. Os objetivos são reduzir o tumor, aumentar a chance de uma cirurgia adequada e tratar cedo células microscópicas. Queda de cabelo, náuseas, cansaço, neuropatia e impacto na fertilidade são possíveis e devem ser discutidos antes do início. A cirurgia fornece informações importantes, mas geralmente não encerra o tratamento. O laudo mostra o tamanho final do tumor, o grau, os linfonodos e quanto a doença respondeu ao tratamento antes da operação. A radioterapia é decidida pelo risco inicial, pela cirurgia, pelos linfonodos e pela resposta. O tratamento hormonal continua sendo necessário mesmo quando o tumor desaparece na cirurgia, porque ele reduz o risco de células microscópicas voltarem a crescer. Em grupos de maior risco, outros medicamentos podem oferecer proteção adicional. Os testes genômicos ajudam a evitar quimioterapia quando ela não acrescenta benefício suficiente. No estudo Taylor-Hex, para a maioria das pacientes sem linfonodos comprometidos e com score intermediário, o tratamento hormonal isolado não foi inferior à combinação com quimioterapia. O resultado foi uma razão de riscos de 1,08, com valor de P igual a 0,26. Isso não mostrou vantagem estatisticamente significativa para acrescentar quimioterapia. No estudo RX-Ponder, depois da menopausa, não houve benefício da quimioterapia, com razão de riscos de 1,02 e valor de P igual a 0,89.
Antes da menopausa, houve redução relativa de 40% no risco de um evento, com razão de riscos de 0,60 e valor de P igual a 0,002. No estudo MINDACT, em 8 anos, 92,0% das pacientes que receberam quimioterapia e 89,4% das que não receberam não tiveram metástase distante, diferença absoluta de 2,6 pontos percentuais. O teste ajuda, mas não decide sozinho. Antes da menopausa, uma opção para risco mais baixo é o tamoxifeno. Para risco maior, a equipe pode bloquear temporariamente o funcionamento dos ovários e associar tamoxifeno ou um inibidor de aromatase. Nos estudos SOFT e TEXT, exemestano mais bloqueio ovariano reduziu em 21% o risco relativo de recidiva ou outro evento em comparação com tamoxifeno mais bloqueio ovariano. O resultado foi uma razão de riscos de 0,79. com valor de P menor que 0,001. Essa redução de 21% não significa viver 21% mais anos. Significa que a chance relativa de o câncer voltar foi menor durante o acompanhamento. Ondas de calor, alterações sexuais, perda óssea, mudanças de humor e impacto na fertilidade precisam ser conversados. Depois da menopausa, o tratamento hormonal é a base. Anastrozol, letrozol e exemestano são opções comuns. O tratamento costuma durar 5 anos e pode ser estendido para 7 a 10 anos quando o risco de retorno é maior. Dor e rigidez nas articulações podem ser tratadas. Não é necessário aceitar sintomas incapacitantes em silêncio. Densitometria óssea, exercício, vitamina D, cálcio quando indicado e proteção óssea fazem parte do tratamento do câncer. A adesão importa. Tomar o tratamento de forma regular e comunicar efeitos colaterais aumenta a chance de receber o benefício esperado. Para pacientes com risco maior, alguns medicamentos podem acrescentar proteção. No estudo MONARCH, entre pacientes com linfonodos comprometidos e alto risco, o abemaciclib mais tratamento hormonal reduziu em 15,8% o risco relativo de morte. Em 7 anos, a sobrevida foi 86,8% com a combinação e 85,0% com tratamento hormonal, diferença absoluta de 1,8 ponto percentual. No estudo NATALEE, o ribociclib mais tratamento hormonal reduziu em aproximadamente 28% o risco relativo de recidiva invasiva ou morte em 5 anos, com razão de riscos de 0,716 e valor de P menor que 0,0001. Esses percentuais não significam 15,8% ou 28% mais anos de vida. Eles significam menor probabilidade relativa de um evento, diarreia, queda das células de defesa, alterações do fígado e alterações no eletrocardiograma podem acontecer. O teste genético pode identificar pacientes que têm indicação de tratamentos específicos. No estudo OLYMPIA, pacientes de alto risco com mutação germinativa nos genes BRCA1 ou BRCA2 que receberam olaparib por 1 ano tiveram redução relativa de 32% no risco de morte, com razão de riscos de 0,68 e valor de P igual a 0,009. Isso não significa 32% mais anos de vida. Significa menor risco relativo durante o acompanhamento e exige mutação comprovada e critérios de alto risco. No estudo Keynote 756, acrescentar pembrolizumab antes da cirurgia aumentou a resposta completa de 15,6% para 24,3% em um grupo de alto risco, ganho absoluto de 8,7 pontos percentuais com valor de P igual a 0,00005. Ainda não havia acompanhamento suficiente para dizer que esse resultado melhora a sobrevida de todas as pacientes. Por isso, imunoterapia não é tratamento para todas. Para conversar com sua equipe, pergunte qual é o seu risco de o câncer voltar com e sem cada tratamento.
Pergunte qual é o benefício absoluto em pontos percentuais e quais efeitos colaterais são mais prováveis. Confirme se cirurgia inicial, tratamento antes da cirurgia, teste genômico ou teste genético realmente mudam a sua decisão. No câncer luminal, o tratamento hormonal é a base. Quimioterapia, medicamentos que inibem as quinases dependentes de ciclina 4 e 6 e olaparib são acrescentados quando o benefício esperado justifica os efeitos colaterais. Não interrompa o tratamento por conta própria. Comunique os sintomas para que a equipe possa tratar, ajustar ou trocar o medicamento com segurança. Aproveito para convidar a todos a visitarem o meu portal www.rafaelcastronco.com.br e lá visitarem o site www.neoaccess.med.br para ficar por dentro das novidades em oncologia.